Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Mais uma vez, mais um estudo. Eu queria avisar para vocês, mais uma vez, isso aqui não é palestra, é um estudo. É somente um estudo, não tem nada a ver com palestra. Tem gente que fica esperando palestra aí, não é palestra, tá bom? Então vamos nós com o capítulo 98 do livro Caminho, Verdade e Vida, capas. Nós vamos ver que traz Marcos. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Bartimeu, muito conhecido, né, no Evangelho, porque ele gritava: Jesus, Jesus, tem dó de mim, Jesus, quando Jesus passou com aquela multidão dele, né, aquela coisa, e os apóstolos de Jesus queriam calar a boca dele, né? E Jesus falou: não, traga-me, traga ele aqui. E vem até aquela pergunta em que um pastor aí, não lembro o nome dele, acho que é Cláudio Duarte, ele fez uma brincadeira que Jesus pergunta para ele assim: o que queres que eu te faça, né? Mas ele tinha que perguntar isso mesmo, né? Então, o Evangelho traz essas passagens para a gente, né? Traz essas coisinhas aí para a gente, que o cego Bartimeu, o cego de Jericó, é muito famoso nesse Evangelho, é uma das cura mais linda de Jesus, né? Todas foram lindas, né? Lá Jesus, tudo que ele fez foi muito bom, foi muito espetacular. Vamos ver o que o Emmanuel traz para a gente a respeito disso. O Evangelho de Marcos apresenta interessantes notícias sobre a cura do Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção divina, a aproximação lança fora de si a capa, correndo ao encontro do mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. O Bartimeu estava ali há muitos anos, né? Muitos anos, né? Pedindo ajuda, pedindo esmola, né? Se esmolando, porque um cego naquela época era difícil demais, né? Um cego, um leproso, uma pessoa com deficiência física sofria muito, né, nessa época aí. Não tinha muito recurso, não tinha muito o que fazer, né? Não residirá nesse ato precioso símbolo? Claro que é um precioso símbolo. As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência às capas de santos, raros que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Ou seja, há muita gente que tem a capa, os mantos de reis, né? Tem uns que tem de mendigos, e o pessoal do crime, principalmente o colarinho branco, dão preferência a capas de santos, como se eles fossem uma pessoa muito boa, espetacular, maravilhosa. Raros que não colam no rosto a máscara da própria conveniência. Fazem carinhas de bonzinho, faz carinhas de sincero, faz carinhas de piedoso e tal, e vamos lá. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas e que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lança fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros. A gente tem que apresentar para Jesus aquilo que somos. Nós temos que ser o que somos. Primeiro, porque ele já sabe quem somos, né? Ele já sabe quem somos.
Segundo, porque não é legal, não é leal, não é direito, não é honesto se fantasiar, né? Não só para Jesus, como para ninguém, né? A gente tem que ser aquilo que a gente é. Aquilo que a gente realmente é. Tal qual é, sem a ruinosa preocupação, né? De manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros. O que são os títulos efêmeros? Rei, rainha, presidente, general, coronel, médico, rei do não sei o quê, rei daquilo, rei daquilo outro, e assim vai, tá? Seja os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. Porque tem pessoas também, né, que gostam de exibir fortuna material. E tem as pessoas também são exageradas na noção do sofrimento. Né? A gente é muito melindroso, a gente é muito... nem sei dizer, sabe? A gente faz muito folclore com qualquer coisinha, né? Muita coisinha, muito dodói, muito mimimi, como diz aí hoje, né? A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou dos seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peça ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Desce a tua capa mundana e apresente-te a Ele sem mais nem menos. Olha, eu já vi gente falar assim, hoje eu conversei com meu Deus, eu não aceito mais ser assim do jeito. Eu quero comprar uma casa, mas não quero uma casa qualquer. Já conversei com Deus que eu não aceito. Já vi muito isso. Já vi muito essas coisas, tá? E a gente tem que chegar com os pés de Jesus com humildade, né? Tem que ser humilde, tem que ser humano, tem que ter amor, tem que tirar a capa, as máscaras, né? Temos muitas capas que nos impedem de se aproximar do mestre amigo, até dos seus mensageiros. Elas nos afastam até dos mensageiros de Jesus, até da espiritualidade amiga. Essas máscaras nos afastam, essas capas, essas máscaras. Nossos melindres, como eu falei, nossa capacidade de perceber o mal que fazemos ao outro, tudo que nos coadunam com a atual natureza humana desse planeta, tudo faz com que a gente seja mesmo para expiações, né? E a gente precisa mudar para a gente se preparar para a regeneração, não é verdade? A gente tem que se preparar para isso. Nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Nos afasta até de quem temos muita afeição. Não é que sejamos maus, é que ainda alimentamos em nós um grande mal. O egoísmo. A gente tem falado tanto nesse egoísmo, né? O dia que afastar esse mal da terra, a terra muda muito. Porque a gente quer ser melhor do que os outros, a gente quer ter mais do que os outros, a gente quer tudo, né? Tem gente que nem compra carro, monta uma casa bonita por prazer, não, é para mostrar. É para mostrar que tem, né? E a gente não precisa ser assim, né? A capa mais espessa e pesada que levamos, grudada mesmo em nós, é o egoísmo. É o egoísmo. Esse nos acompanha séculos, tá? Precisamos nos desfazer das capas mundanas enquanto temos tempo, pois a escolha está próxima. Sejamos que nem cegos de Jericó. Se queremos ser beneficiados por Jesus, esqueçamos de nós e deixamos Ele agir sobre nós. Jesus tem que ter campo para abrir sobre nós. Ele tem que ter sintonia. A gente tem que ter sintonia com Ele para que Ele possa trabalhar em nós. Se não for assim, não tem como. E os amigos espirituais, a mesma coisa. Nós temos que estar numa sintonia muito boa para podermos receber suas benesses, suas proteções, seus amparos, né? O conhecimento dos seus ensinos deve penetrar em nosso íntimo
pois nos protege de mágoas descabidas, de tristezas desnecessárias e de decepções e ingratidões comum a todos nós. Mas a gente não aceita. Se alguém faz alguma coisa com a gente, ai, 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 ai. A vida é curta. Todos dizem se a ter da eternidade, que é a verdadeira vida. A eternidade realmente é a verdadeira vida. Essa vida nossa aqui é curtíssima, né? A espiritual. Pois podemos comparar a vida física como um rio que desemboca no mar. Quem sai do rio sem o devido preparo se perde na imensidão que é o mar. Que possamos aproveitar a passagem do Cristo em nossas vidas, pelo conhecimento de seus ensinamentos teóricos e práticos, que já adquirimos através da doutrina espírita, que abraçamos, que nada mais é que a sua boa nova rede viva em nossos corações, e assim tornarmos mais leve, destituídos de capas que carregamos sobre nós há séculos, como se fosse um apêndice natural de nosso corpo. E não é, né? A gente tem que entender que isso não é nosso. Essas máscaras, essas capas, não são nada para nós. Nós temos que entender isso, né? Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos proteja, nos ampare mais uma vez, sempre. Beijo no coração de vocês. Olha, vou bater na mesma tecla. Este canal não vive de dinheiro, não vive de nada disso, né? Não, nós aqui, o estudo é o principal da doutrina espírita, que acabamos de falar ali, doutrina espírita que abraçamos, né? E amamos. Se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos para que possamos aumentar o nosso número de estudiosos na doutrina espírita, para que possamos aprender juntos. Eu aprendo com vocês, estou aprendendo com vocês e vocês aprendem comigo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. Amo vocês.